Estamos de volta, depois de duros dias digerindo tudo, sentindo a eliminação. Voltamos porque a Copa do Mundo ainda continua, claro que na sua reta final, semifinais amanhã. E vamos falar disso e de muito mais, tem polêmica, tem tudo de sempre, sabe? Mas antes de fazer o nosso trabalho aqui, e, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e vem com a gente participar aqui desse debate. Valeu? Então, boa tarde para os meus amigos PP e Cauê, tudo bem? O que dizer dessas semifinais? Fala Caduzão, fala PP. Cara, realmente um pouco entristecido de não ver o Brasil ali, mas acho que, no fim das contas, nada muito fora do normal, né? A gente comentou muito sobre a questão de muitas zebras, né? Muitos times até mais frágeis conseguindo fazer boas fases de grupos, mas no fim das contas, quando afunila as coisas, realmente as mais fortes sobressaem. Então, acho que uma semifinal realmente das seleções que mais mereceram até então. Fala Cadu, fala Cauezão, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Cara, duas semifinais gigantescas, né? Só tem campeão do mundo agora nessa Copa, então são 4 camisetas pesadíssimas que envergam o varal mundial aí, e tô ansioso. Rivalidade não vai sobrar, não vai faltar, né? Tem sobra. Rivalidade um pouco mais histórica, como é no caso da Argentina e Inglaterra, até com contexto bélico, contexto social, e uma rivalidade um pouco mais nova, pode ser assim, que é a Espanha e França, e a Espanha vai ser a pedra no sapato da Super França, né? Então tô bem ansioso. E só para a título de curiosidade, né? Nossa trilha de abertura é um rock, e hoje é o Dia Internacional do Rock. Então, esse aí, feliz dia do rock pra galera. É mesmo? Não sabia. Mas Tem aí, essa. feliz dia do rock para todos os roqueiros que assistem a gente, ou não assistem também. Procura lá, vamos baixar no final ele volta, tá? No final nosso rockzinho volta. Porque como o PP bem falou, 4 semifinais gigantescas e primeira vez na história, né, desde que o ranking da FIFA foi criado, que os 4 primeiros vão se enfrentar nas semifinais. Isso até meio que planejado, né, com esse formato novo da Copa e também com sorteio, né, para que justamente os melhores se enfrentassem, e aconteceu. Então, do lado França e Espanha, do outro lado Argentina e Inglaterra. Primeiro a gente vai começar pelo lado esquerdo da chave, né, que é França e Espanha. A gente gabaritou, hein? Se a gente verdade. errou, a gente fez um monte de aberração nessa Copa, né? A gente errou muito palpite, muita colocação, classificados, mas gabaritamos pelo menos a semifinal do lado esquerdo. Não que fosse muito difícil, né? Né? É o que a gente não esperava ver, né? Que já tem sido. Foi semifinal de Euro, teve aquele jogo lá histórico da Nations também, né? Um 5-4. E no final a gente pode trazer de volta, né? No vídeo sobre a decisão, nossos palpites aí, pra gente ver o que saiu ali. Tem coisa ali que, meu Deus, mas a gente volta depois dele. Mas eu acho que seria legal a gente passar por cada um, né, das seleções. Então, já vou botar na tela o homem que está abalando o mundo mais uma vez, Kylian Mbappé. Tinha que começar falando dessa França que ganhou de 2-0 aí de Marrocos e ganhou com autoridade, né? Como vencendo, né? Vocês acham que a França já tá, se perder assim, entra num hall de Brasil de 82, essa turma aí de seleção que encantou e que todo mundo espera um título, é a grande favorita, né? Dentre as 4, não é? Assim, ela não é uma seleção tão revolucionária como a de 82, mas a termos de jogadores, individualidade, eu acho que dá para comparar, assim, nível de expectativa, e se acabar perdendo, é uma frustração muito grande, né? Na época, eu não sei se dá para dizer que o Brasil tinha o melhor jogador do mundo, mas tinha alguns dos melhores, porque o Zico nunca rendeu muito com a camisa da seleção brasileira, né? Se for pegar os caras de cada time, o Zico de 82 e o Mbappé dessa geração francesa, são meio que os opostos, né? O Zico jogou muito e é um ídolo
imortal, maior da história do maior clube do país, pode ser assim, o Flamengo, em termos de relevância, até agora de conquista de Libertadores e tudo mais. É realmente um deus para a torcida rubro-negra. E o Mbappé foge mais pelo outro lado, né? Por clubes ele não tem tanto prestígio, mas pela seleção ele é monstruoso. E assim, como a gente já está fazendo essas comparações entre a seleção francesa de agora e a de 82, eu queria fazer outra até, do Mbappé em relação ao Pelé. Pelé é incomparável, é o maior jogador, para mim é o maior atleta de todos os tempos, é o maior brasileiro de todos os tempos, na minha opinião também. Mas assim, em Copas do Mundo, o Mbappé, se passar da Espanha agora, ele chega em 3 finais, em 3 Copas, e pode conseguir um bicampeonato em 3 Copas, né? É uma coisa impressionante que nem mesmo o rei do futebol conseguiu, cara. Porque até mesmo quando ele ganha em 62 o bicampeonato, ele não joga direito. Joga só a fase de grupos e depois o Garrincha ele comanda a seleção brasileira rumo ao bi em 62. Então, assim, o Mbappé, se chegar nessa final, ele chegaria em 3 finais consecutivas, em 3 Copas disputadas, e sendo protagonista em pelo menos 2 delas, e uma peça extremamente importante na que foi campeão, né? E se for campeão agora, vai ser o protagonista em um, extremamente importante em outro, e protagonista num vice. Então, assim, tem discussão para se tornar um dos maiores, ou se não, o maior jogador da história das Copas do Mundo, com apenas o quê? Quanto que ele tem agora? 27, 28 anos em Mbappé? 27. Cara, isso aí é ridículo. E ainda tem chance de se tornar o maior artilheiro, né? Tá brigando aí com o Messi, mas tem chance ainda. Exato. E assim, ele vai ser, né? Porque o Messi, muito provavelmente, quase 100% é a última Copa dele. E o Mbappé tem pelo menos mais 2. Dá para cravar que ele tem mais 2 Copas. Se chegar a 100%, tem mais 2 Copas. Então, assim, vai ser o maior artilheiro das Copas. Talvez a gente só tenha a noção do que é mais um caso, né? Quando parar, a gente vai ter que olhar a carreira do Mbappé ali e não sei se é já agora. Cara, como que não tem uma Champions esse maluco, né? Tem isso também, né? Cara, não tem Champions, né? É inacreditável. É inacreditável. E chegou só em uma final, enquanto, sei lá, a Inter de Milão chegou em 2, em um período curtíssimo de tempo, sabe? Sim. E um cara como o Mbappé tem uma final só. É realmente inacreditável. Ele dá esse salto pro Real Madrid para fazer isso, né? Mas por enquanto ainda não rolou. Vamos ver se nessa temporada ele com o Mourinho. Mas é papo da carreira do Mbappé, pelo menos em Copa do Mundo, assim, e já colocar ele no top 10, assim, tô exagerando na história. Aí passa aí pro Cauê, porque é uma monstruosidade que esse cara faz. E mesmo nas 3 Copas do Mundo ainda continua com as mesmas características de definir, de ser imparável ali para os marcadores e é um cara que vem colocando seu nome na história do jogo, né? Não, sem dúvida. Já é um dos maiores da história da Copa do Mundo. Eu também concordo que ele vai ser inevitavelmente o maior artilheiro da história da Copa. Eu acho que até nessa Copa, inclusive, acho que ele vai conseguir superar o Messi. E, cara, é que ainda é muito cedo, né? Muito cedo assim, né? Ele tem 27 anos só, mas eu acho que é quase inevitável a gente imaginar que o Mbappé pode entrar num hall de maiores jogadores da história do futebol, cara. Porque, assim, é impressionante o que ele já conquistou e o que ele ainda tem para conquistar na carreira dele, né? Uns 10 anos. A gente imagina que ele, em algum momento, vá vencer uma bola de ouro, vá ganhar, inclusive, uma Champions. O debate da bola de ouro é interessante, né? Porque a gente olha, por exemplo, para a França e a gente viu o Olise tendo uma grande temporada por clubes, o próprio Dembélé. Mas, cara, eu acho que uma França campeã, assim, é muito difícil você não presentear o Mbappé, né? Porque o que ele vem jogando... Se o Messi ganhou, tendo uma temporada ridícula com o PSG na Copa de 22... Assim, não, exatamente. O Mbappé, do mesmo jeito, ele foi artilheiro do Real Madrid na temporada com mais de 50 gols. Então, assim, não é uma temporada ruim individualmente. Coletivamente, o Real Madrid é difícil de se destacar no Real Madrid, né, desse ano, mas individualmente ele conseguiu jogar muito bem. É um cara que já jogou de diferentes maneiras, né? Em 2018 ele era aquele pontinha de velocidade, né? E ele já está se tornando cada vez mais um jogador de finalização mesmo, né? Esse último homem. Mas acho que o que mais me chama atenção é o quanto o Mbappé vem se tornando protagonista dentro do jogo. Porque é isso, assim, ele era um cara... 18 ele era mais um pontinha, e 22 ele era mais um atacante, talvez, assim, o atacante final ali, o cara da finalização e tudo mais.
E eu tô gostando muito de ver o Mbappé nessa Copa porque ele tá sendo protagonista do time da França, cara. Ele sai da área, ele vai, de certa forma, até armar o time, vai numa posição ali mais recuada para influenciar no jogo. Esse Mbappé mais influente no jogo eu tô gostando muito de ver e ele tá se saindo super bem. Então, cara, para mim, assim, acho que talvez haja discussão, né? Mas para mim o Mbappé até então é o melhor jogador da Copa do Mundo. E eu tô muito impressionado assim com essa maneira com que ele vem se tornando um protagonista, né? Um cara de destaque. Para mim até uma coisa, eu sempre olhei por exemplo, comparando ele com o Messi, sempre foi uma coisa um pouco. O Messi era o cara que influenciava muito no jogo, que estava sempre, né, participando do jogo, construindo jogadas e tal, e ele era o cara mais da finalização. E nessa Copa, para mim, vem sendo o contrário. O Messi não vem fazendo 90 minutos bons, não vem fazendo um jogo inteiro, que você olha, brilhante, mas o Messi vem aparecendo no momento decisivo, vem dando assistência, vem dando, fazendo gol, né, no momento em que precisa. Mas nos 90 minutos o Messi vem influenciando pouco, até pela questão física, né? Já o Mbappé não. O Mbappé sempre foi esse cara mais da finalização e vem participando muito do jogo. Então, assim, para mim, realmente, o Mbappé tá atingindo um nível absurdo. Cara, se ganhar uma Copa do Mundo agora, essa segunda Copa, de fato, assim, o tamanho do cara vai ser quase incontestável, né? Ainda mais com ele ganhando a bola de ouro, que eu também concordo, acredito que ele vai ganhar. E aí isso vai faltar uma Champions League, né? E tá no lugar certo para isso. Lógico que a gente sabe, né? Um campeonato de mata-mata, você tem os melhores times do mundo ali, então, mesmo pro Real Madrid, não é tão fácil você ganhar qualquer ano, mas eu acredito que em algum momento ele vai conseguir, e aí realmente, assim, cara, a gente tá falando de um cara que, assim, a gente, acho que até tinham discutido, né, sobre a questão, mandaram num grupo lá do Fute sobre a questão dele do Neymar, a comparação dele com o Neymar, né, quem é melhor, quem é maior, acho que ganhou que o Neymar é melhor e o Mbappé é maior já, né, então, assim, com 27 anos o Mbappé já é maior, assim, já tem muitas conquistas, eu acho que em questão de grandeza, assim, pro futebol, acho que o Mbappé vai se tornar um monstro, assim, de fato, porque é isso, né? Ainda tem mais umas 2 Copas do Mundo, tem tantas Champions pela frente, então é um cara que vai vencer ainda muita coisa e vai aumentar ainda mais seu tamanho pro futebol. E assim, só para trazer um ponto, a gente fala da falta de Champions dele, mas ressaltando, ele tem 27 anos e o Cristiano Ronaldo com 29 só tinha uma Champions, né? E terminou a carreira com 5. Então, assim, eu vejo o Mbappé muito na linha dele também, do CR7. É um cara que se cuida, com muita fome de vencer, e como, assim, já que tá na moda, uma aura, cara, absurda. E falando em aura, ele tá conseguindo reverter uma imagem que ele deixou nessa última temporada de arrogância, né, no Real Madrid, um pouco, até por causa das tretas com o Arbeloa e tudo mais. Ditador. Todo mundo, a galera, ditador e tal. E ele, até usando o apelido, o meme do ditador, ele já falou, já falaram que os companheiros usam para provocar ele dá risada, ele se amarra. O posicionamento dele contra a senadora paraguaia também. Então, assim, até no sentido cômico e no sentido de importância, de representatividade, ele tá conseguindo reverter a imagem dele, a galera tá gostando, cara, pelo que eu vejo nas redes sociais. Ele se tornou uma figura positiva da Copa do Mundo, não tem uma torcida contra o Mbappé, sabe? Então, é um cara que, dentro de campo, tá desempenhando um papel absurdo, concordo com o Cauê, para mim é o melhor da Copa também, e fora dele tá conseguindo propagar a sua imagem de uma maneira muito interessante. Eu queria destacar justamente isso, né? Esse ponto de a figura positiva, né? Que ele tá saindo dessa Copa do Mundo, né? A temporada deixou ele com uma figura um tom negativo, né? A Copa reverteu esse cenário, né? E a liderança dele, porque os caras brincam com ele, mas também respeitam muito ele, o próprio Deschamps, um cara que teve jogo que ele reverenciou, né, o Mbappé, e isso diz muito sobre como esse cara já é para a França, né, e para o mundo também, né, e certamente saudável assim, e não continuando do jeito que ele tá, é impossível ele não ganhar uma Champions, é impossível não, pelo menos chegar mais longe em outras Copas do Mundo, e enfim, já vai se tornar um artilheiro, né, mas falando um pouquinho dessa França coletivamente agora, né, claro que tem muitos nomes aí, mas o único jogo que deu trabalho assim para eles foi o Paraguai, por incrível que pareça, né? O Paraguai segurou ali e montou um ferrolho defensivo impossível dos franceses conseguirem passar, deu ali um lance de pênalti, né? Mas
com bola rolando mesmo, a França não conseguiu achar muita coisa. E no outro jogo, nos outros jogos, perdão, a França teve mais tranquilidade, teve mais facilidade, eu vou dizer essa palavra, para conseguir vencer os jogos. Agora, contra a Espanha é um cenário que a gente talvez eles prefiram dar essa bola para a Espanha, prefiram ter o ritmo que vocês acham que seria o ideal para que a França consiga avançar para mais uma final de Copa do Mundo? Qual cenário de jogo funcionaria melhor? Cara, não é porque é francês, não, mas assim, eu vejo a França muito parecida com o PSG na questão de características de jogadores, sabe? E o PSG é um time que, claro, quando quer ter o controle da bola, consegue com muita maestria ter esse domínio, com meio campo, pô, acima da média, Fábio Ruiz, Vitinha, João Neves, mas também é um time que sabe dar bola para o adversário e explorar os contra-ataques, né? E eu imagino que a França contra a Espanha pode sim assumir esse risco de deixar a Espanha rodar um pouco mais a bola e identificar o momento certo de avançar. E eu imagino um jogo mais vertical mesmo da seleção francesa. Menos toques na bola e com mais objetividade, chegando ao gol com menos toques, com velocidade, com intensidade, uma pressão pós-perda também, que isso é muito interessante, né? A gente está falando do Mbappé. Mbappé é um cara que acho que ele entendeu, né? Assim, ele não entendeu no PSG o que o Luiz Henrique falou, mas parece que depois agora ele tá começando a entender aquele sermão do Luiz Henrique, né? Tanto que na França ele marca, ele pressiona quando tem que pressionar a saída de bola, ele recompõe quando precisa recompor. Claro que qualquer técnico do mundo vai poupar um cara do tamanho e da qualidade, do poder de decisão do Mbappé. Não precisa recompor o tempo inteiro. Mas quando precisa recompor, ele faz sim essa função. E contra a França, contra a Espanha, eu imagino muito isso. É um jogo bem vertical, pressão pós-perda e tentar chegar ao gol com menos toques possíveis. Porque, assim, cara, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé é uma velocidade, um poder de improviso e de decisão absurdo, cara. Absurdo, absurdo. E se der espaço, se conseguir roubar essa bola com espaço, vai chegar tranquilamente no gol espanhol e aí vai ser um Deus nos acuda, assim, o Unai Simon vai ter que estar inspiradíssimo, o Cubarsí inspiradíssimo, Laporte também numa noite especial para segurar esses caras e principalmente o meio campo, né? Evitar ao máximo passes errados ali na faixa central para não ceder o contra-ataque e, assim, a tomada de decisão na hora de recompor também, e aí é um ponto crítico, o Pedri não faz uma boa Copa, falha muito nessa questão, sofre alguns desarmes que a gente não vê ele sofrer no Barcelona, alguns erros de passe, mas por outro lado o Rodri vem sendo um pilar dessa seleção, né? O Rodri vem fazendo um baita mundial e pode ser uma peça fundamental na Espanha no sentido defensivo de ter a bola e tentar minar essa possibilidade da França avançar com velocidade nos contra-ataques, nos espaços vazios. Você comentou desses contra-ataques, acho que no jogo contra o Marrocos, a França tinha a posse de bola, o controle do jogo. No primeiro momento que o Marrocos teve a bola, tentou jogar assim, na primeira transição já saiu o pênalti, né, que é um domínio errado do Hakimi. No primeiro contra-ataque, assim, primeiro jogada com espaço da França, já saiu o pênalti. Então, assim, é um time... E é interessante isso, porque a França, que a gente acostumou a ver, era essa França, né, de transição mesmo. Porque, inclusive... assim, não tão porco como foi o Brasil, mas era um estilo até, de certa forma, a ideia parecida, né? Pô, o Deschamps é um time que joga fama de retranqueiro, pô. E é um time de jogar sem a bola, assim como o Ancelotti, assim, de dar a bola para o adversário e tentar jogar na transição, né? E é essa a questão, né? É que assim, o Deschamps é final de Euro, final de Copa, título de Copa, então assim, não tem como você cornetar muito cara. Mas, de fato, a galera fala, pô, essa França tem um timaço, você tem que jogar melhor e tal, não sei o quê. Mas ele sempre jogou mais nessa questão da transição. E nessa Copa, a gente tá vendo a França... Assim, eu nunca vi a França dominar tantos jogos quanto nessa Copa. De realmente ter a bola, de trocar passe, de jogar no campo de ataque do adversário. Lógico que, assim... Na verdade, não, né? Eu ia falar que é adversários mais acessíveis, mas a França, acho que foi uma das seleções... Talvez, se a gente for olhar, talvez a seleção que mais teve jogos difíceis até então. Teve Senegal, é que Noruega foi um time reserva, né? A Espanha mas pegou teve ali Portugal Senegal... também, né?
Aí tem aquele Bélgica, ponto, né? Portugal é forte, mas Portugal também é uma daquele Cara, jeito, mas né? quando você vai Coletivamente ver é uma os jogos, fortíssima. quando você vai ver os jogos da França, a França tornou fácil o Não, jogo, esse né? é o ponto. Porque, por Exatamente, exemplo, mano. contra o Senegal, é uma seleção qualificada e no primeiro tempo o Senegal teve o domínio da bola, Acho que assim. foi um jogo que a Foi de França igual mais para igual o sofreu, primeiro tempo. talvez. Sim, teve Aí o no anulado segundo aí a ali. França sobrou e eu até senti que o Senegal morreu fisicamente naquele jogo. E aí a Sim. França deu uma sobrada no segundo tempo. Nos outros jogos deu uma sobrada ali, né? Iraque, Noruega, time reserva, Suécia também. Aí depois o Paraguai, né, impôs mais uma dificuldade, mas acho que a França vai encontrar nesse jogo a primeira equipe que vai tentar de fato ter a posse, né? E que consegue. Mais do que tentar, é um time que consegue, porque é um time que tem muita qualidade ali, né? E só para pontuar também, o ataque da França é muito forte. Mas assim, a Espanha tomou um gol só na Copa, né? Um gol só, sofrido agora nesse último jogo contra a Bélgica. A gente falou de todos esses caras que vão ter que fazer um bom jogo, né? O Pedro elencou eles. E, de fato, vão ter que ter um jogo muito acima da média, porque é isso, assim, o ataque da França é demais. Só que, de fato, assim, até então, vem sendo uma defesa muito forte, mas, assim, mais do que a defesa, né? No sentido, assim, da linha de defesa. É aquela velha história da Espanha, né? Que é um time que se defende com a bola. Então, desde 2010, aquela Espanha campeã do mundo, por exemplo, não tomou nenhum gol no mata-mata, nenhum gol. Ganhou todos os jogos de 1-0. Aí você fala, pô, era um time que se defendia, era um time retranqueiro. Não era. Era um time que se defendia com a bola. Ficava com a bola, trocava passe e tal, não sei o quê. Muito parecido até com o que a Noruega fez com o Brasil, né? De ficar segurando a posse para não dar oportunidade para o adversário. Então, eu acho que a Espanha vai tentar trocar muito passe para tentar esfriar o jogo, tentar não deixar a bola com a França. Mas é isso. Nessa transição ali, amigo, é complicado segurar. Então, a zagueirada ali, os laterais, enfim, vão ter que estar muito ligeiro, porque é coisa de um lance só e você já, enfim, a França já conseguir marcar. Então, a tendência é que seja um jogaço mesmo. Acho que talvez, pelo menos para mim, assim, chegaram como as duas seleções, as duas melhores seleções, as duas favoritas para mim. Lógico que a Espanha vem fazendo uma Copa muito abaixo, né, do que a gente esperava, mas a França vem apresentando tudo que a gente espera, né? Até por isso eu acho que é um pouco favorita, mas acredito que vai ser um jogaço. Cara, você falou da seleção de 2010 e até mandar para o Caduzão essa pergunta, assim, um contraste muito interessante é a lateral direita, né? A Espanha de 2010 joga com um zagueiro na lateral, que é o Sérgio Ramos, e a Espanha de 2026 joga com um atacante na lateral, que é o Pedro Porro. E, Caduzão, Doué e Mbappé caindo na do Pedro Porro, não é preocupante não, cara? Se eu fosse o De La Fuente, eu não ia estar dormindo, não. Mas desde que classificou para pensar como marcar, né? É claro que pelo um lado o Coelho eu acho que dá conta, né? Do outro lado, da outra ponta, acho que consegue defender muito bem. Mas o Pedro Porro vai ser difícil mesmo parar o Doué, parar até o próprio Mbappé, que às vezes tem caído por ali, né? Então talvez tenha algum momento do jogo que ele se Você faria encontre. alguma mudança? Iria com o Llorente ou, sei lá, a entrada do Eric Garcia no time? Algum zagueiro? Cara, eu acho que Lateral invertido, não sei, Grimaldo. Não, eu acho que eu seguiria mesmo com. Eu daria um voto de confiança no Pedro Porro. Eu acho que talvez só fazer um ajuste ali, talvez fazer uma dobra, ou até mesmo alguém fazer uma cobertura para o Pedro Porro. Não, acho que talvez mudar agora, assim, não sei se cairia bem assim para a coesão do time. E, cara, realmente, assim, já entrando também no tópico Espanha, assim, porque é uma seleção que a gente esperava muita coisa, né? Pela bola que jogou, tanto no título da Euro, tanto também na Nations League, né? Eu fui pesquisar, enquanto vocês falam, eu fui pesquisar o último jogo entre Espanha e França, no 5-4, e a linha de zaga da França é totalmente diferente, né? Estava inclusive o Lenglet, né, que a gente mal vê mais na seleção francesa, e na Espanha também tem alguns nomes como o próprio Heisen, que não está na Copa, né, mas o ataque ali tá praticamente o mesmo, né? A diferença é o nível como está, né? O Yamal não fez um grande desempenho, né, do qual a gente esperava que ele fizesse. O Williams machucado,
Inclusive, toda entrevista faz questão de relembrar o que o De La Cruz fez e dar uma alfinetada nele. E não é uma Espanha que se agrada, né? Parece que vai chegando ali, vai chegando, vai cozinhando o jogo. Aí entra esse cara aqui da foto, Mikel Merino, que se redescobriu como um goleador. Então, assim, é uma Espanha que tem dúvidas numa semifinal de Copa, né? Não achou o time ideal ainda, né? Exato. Porque vai com o Pedri o campeonato inteiro, aí muda para o Fabian Ruiz, e aí agora ninguém sabe se vai com o Fabian Ruiz ou o Pedri. Eu vi algumas prováveis escalações que estava dando como Pedri, mas eu, por exemplo, iria com o Fabian Ruiz. O Baena não é um titular absoluto também, né? O cara da foto está pedindo passagem, pode jogar no lugar do Baena com uma função um pouco diferente, adaptada. O Nico Williams, se vier a se recuperar, pode jogar na do Baena. Inclusive o gol da Bélgica é muito na conta do Baena, né? Que ele toma um drible ali desconcertante e depois fica perdido na marcação. Inclusive, eu acho que tiraria ele, né? Para colocar o Mikel Merino. Mikel Merino que, inclusive, contribuiu para a aposentadoria do Kroos e possivelmente para a última Copa do Cristiano Ronaldo, né? É um fato engraçado aí, né, nesses últimos anos. E, cara, por que essa Espanha vocês acham que não consegue jogar bem, assim? Lógico que vamos lá, definição de jogar bem. A Espanha tá com controle da bola, tem criado oportunidades, mas talvez não tenha encantado tanto como a campanha da Euro, né? Que é a impressão que fica, né? E é o que a gente espera. Por que vocês acham que a Espanha não tem conseguido jogar bola mesmo? Cara, o slogan da Copa, né, um dos slogans é a Copa dos protagonistas, né? A gente olha para os outros times, você tem Dembélé, Mbappé, Olise comendo a bola na França, Harry Kane e Bellingham na Inglaterra, Messi na Argentina. E os protagonistas da Espanha não estão conseguindo desenvolver seu futebol, cara. O Yamal, assim, não sei até que ponto a pubalgia ainda está incomodando ele, mas eu estou muito decepcionado com a Copa do Yamal. Eu que gosto muito do Yamal, assim, acho que está muito abaixo do que eu esperava, muito abaixo mesmo. A minha régua é sempre muito alta para ele. As pessoas falam até que, não tá jogando mal, tal, não sei o que, tá jogando bem. Ok, mas assim, não é isso que eu espero do Yamal, cara. Eu espero muito mais dele, eu espero que eu tô vendo desses outros protagonistas, assim, pra mim ele tá muito abaixo. E é isso, assim, você citou a Espanha da Euro, né, que é a referência que a gente tem, né, o protagonismo, o favoritismo da França que a gente colocou em cima deles é muito pelo que eles apresentaram na Euro. Você tinha ali o coração do time, que era o meio campo, mas o diferencial era os pontas. E o Oyarzabal também, que é sempre um cara que vai muito bem na seleção. Nessa Copa até, assim, teve seus momentos, mas acho que tá um pouco abaixo do que a gente costuma ver o Oyarzabal. Mas, assim, o Yamal não tá jogando bem, o Nico Williams tá machucado, o Baena, como você também já bem comentou, bem burocrático, assim, né, não fazendo um jogo nada acima da média. Aí o Pedri, que é um outro protagonista também, como vocês comentaram, muito mal, assim, irreconhecível. Muita gente já pedia o Fabian Ruiz, porque era o meio-campo da Euro, né? O meio-campo da Euro é o Rodri, o Fabian Ruiz e o Olmo. Só que assim, é aquele caso de um jogador que não tem como você não escalar. Você não coloca o Pedro no banco, assim, você não começa com o Pedro no banco. Mas quando ele começa a jogar partidas tão abaixo, assim, começa a faltar futebol, aí eu acho que é o momento de você olhar e falar, cara, vamos abrir mão aqui, até porque o Fabian Ruiz entrou, fez gol, né, foi importante, então assim, eu acho que deveria entrar o Fabian Ruiz, né, e é o que vocês falaram, eu acho que são boas opções mesmo, no lugar do Baena. Eu também acho que o Baena tá sendo bem burocrático, eu acho que poderia... O Merino vem sendo um cara muito importante, né? Então, talvez, eu não sei até que ponto seria válido, porque você teria que mudar um pouco o estilo do time ali, né? Enfim, não sei se daria certo, mas acho que, cara, pelo que o Baena vem apresentando, assim, pelo que não vem apresentando, acho que seria justo fazer uma mudança, mas é isso, eu acho que para a Espanha faltam os protagonistas aparecerem, né? E é isso, assim, o Yamal, eu acho que uma vitória da Espanha, enfim, um grande jogo passa por um Yamal bem. Se o Yamal continuar jogando a bolinha que ele está jogando nos últimos jogos, eu não vejo a Espanha conseguindo desbloquear o time da França, não. E se fora de campo tá faltando Yamal, perdão, se dentro de campo tá faltando Yamal, fora de campo o homem tá aparecendo, né? Porque falou que a única equipe que a França tem que ter é a Espanha, pediu para estar na coletiva amanhã, né, no caso hoje, com o De La Fuente, então é um cara que também não deixa de fora nessa rivalidade que a gente está vendo se criar. Mas e aí, Pepe? É muita personalidade, né? Exato. Mas assim, eu gosto disso.
Eu acho legal pra caramba. O público do futebol pede mais isso, inclusive, no futebol. Mas eu fico pensando até que ponto isso vai beneficiar ele, sabe? Não sei se é muito interessante agora ele chamar toda essa responsabilidade assim. 19 anos, muito novo. 19 ou 18? Fez aniversário já? 18, 18. 18, né? 18 anos, cara. Assim, então, e tá se tornando muito alvo e no momento que ele não tá rendendo dentro de campo, né? Então, não sei se é tão interessante. Mas, assim, voltando à questão do. Então. É aniversário dele hoje, tá? 19 anos. É aniversário dele hoje? Aniversário dele hoje. Caramba, resenha. Fora de campo também o irmão dele tá rendendo pra caramba, né? O moleque é figura demais, né? Molequinho em firmeza. Mas, enfim, voltando ao ponto da Espanha não estar rendendo, é um time de um jogo posicional, muita posse de bola, muitos toques, mas com também o que chamam de winger play, né? Joga muito com os pontas. E quando você não tem os dois pontas em dias bons, em fases boas, a Espanha fica muito, muito previsível, porque é um jogo muito horizontal, que aí isso já é da tática, só que quando cai no ponta você afunila, dá profundidade. A profundidade também com os laterais. O Cucurella é um cara que apoia bem, principalmente na seleção. Pisa até na área, em escanteio ele tá na área. É um cara que já fez gol de cabeça também. O Pedro Porro é um atacante. Foi muito bem contra a Bélgica, inclusive no setor ofensivo. E quando você não tem esses pontas, fica muito previsível. E assim, eu duvido muito que ele faça isso numa semifinal de Copa. Se fosse para testar, testaria antes. Mas eu pensaria até numa possibilidade de, no lugar do Baena, entrar com o Pino, talvez, por causa da característica mesmo. E aí o Merino no lugar do Olmo. Seria uma possibilidade, sabe? Muito mais por característica do Pino em relação ao Baena e muito mais por fase e poder de decisão do Merino em relação ao Olmo, que é outro cara, né? Que é um protagonista da seleção espanhola. No clube não é, mas na seleção é um cara gigantesco, que não tem uma assistência na Copa. Acho que a única participação dele em gol é uma assistência, sabe? Então o Merino tá pedindo passagem. Seria muito interessante fazer esse encaixe, mas não acho que vá acontecer. Vocês, falando de um nome aqui, você deu essa ideia, será que o Gavi não poderia ter esse... É um cara que às vezes incomoda, né? Até chato de se jogar contra. Não poderia ser uma opção? Talvez sim, mas eu acho que ele compete mais com o Fabian Ruiz e o Pedri, não? É que a primeira escalação da Espanha na Copa foi com o Gavi ali, né? Foi na ponta esquerda mesmo, né? Que inclusive não deu muito certo. Sei lá, eu acho que talvez para um jogo que você queira pressionar e tal, o Gavi pode ser importante ali, mas é uma alternativa também. Você tem várias. Você pode colocar o Pedri, por exemplo. Você pode colocar 4 meio-campistas, esses 4, né, que a gente citou, né? Pode ser o Olmo, o Fabian Ruiz, o Rodri e o próprio Pedri, trazer um pouco para jogar com esse falso ponta, né? Enfim, são muitas opções, né? O De La Fuente tem bastante coisa ali, mas, cara, meu palpite é que ele vai, acho que ele vai colocar vai de Baena mesmo, ele não vai inventar, não. Acho que ele vai manter ali pelo menos o primeiro tempo, talvez, até porque já tá mais acostumado ali e tal, mas de fato é uma opção, Cadu, porque é o que você falou, assim, o Gavi, o primeiro jogo foi com o Gavi. O primeiro jogo foi contra Cabo Verde, né? Foi com o Gavi. Então, assim, é uma opção também, cara. Tem bastante opções, né? Vamos ver o que ele vai decidir. Eu acho que ele vai de Baena mesmo. Vamos ver. Eu já quero... Vamos emendar um palpite aqui. A gente vai falar das duas, aí das próximas duas, depois a gente emenda o palpite também. Quanto vocês acham que vai ser França e Espanha? Eu fui de 2-1 pra França. Cara, é dificílimo, hein? Pô, eu vou na mística. Eu gosto de quando um time... Não que seja muito inferior, né? Mas eu gosto quando um time um pouquinho inferior é a pedra do sapato da grande potência. Então eu vou de 2-1 Espanha. Eu vou ficar com mais um jogaço. Dá 3-2 França. Então, falado dessa primeiro lado da semifinal, vamos passar para o outro lado. Primeiro, falar da Inglaterra. De Jude Bellingham, mais uma vez decidindo. Deu até briga com o Tuchel depois do jogo, né? Tem que ver como tá esses bastidores, mas a Inglaterra que
chega numa semifinal de Copa do Mundo, né? A última vez tinha sido em 2018, em 2022 parou na França, e agora retorna novamente com Jude Bellingham, Harry Kane e companhia, decidindo mais um jogo aí contra a Noruega de virada, né? Inclusive um gol muito esquisito do Sheldrup ali no primeiro tempo, né? De fora da área. Depois o Bellingham empata ainda no primeiro tempo, o jogo vai para prorrogação. Tem a polêmica do cabo, né? A bola bateu no cabo ali da câmera, da Spider Cam, como é conhecida, né? Mas o fato é que a Inglaterra chega na semifinal da Copa do Mundo e, assim, eu vejo um time que vem criando uma casca, né? Porque consegue ali na primeira rodada, surpreende o mundo com a maneira que jogou contra a Croácia, né? Indo para cima, dominando o jogo. Depois, não tanto ali contra a Gana, né? Empata contra a Gana, depois vence contra o Panamá, e aí depois tem o jogo que foi contra a Congo, a República Democrática do Congo, ele vencendo de virada no finalzinho. Depois mais um jogaço contra o México, com Jordan Henderson saindo com o braço quebrado, com o jogador expulso. E agora mais um jogo assim para criar casca contra a Noruega, né? Que cara, é só perrengue, né? Só perrengue, cara. Só chegando ali aos trancos e barrancos, né? Se a gente fala da Argentina, a Inglaterra pode ser também considerada assim. E agora chegando na semifinal. E aí, tu chutava certo no fim? Acho que é a pergunta que a gente vai se fazer até o fim da Copa. O cara acertou, então, em apostar na sua ideia, em não deixar nomes estrelados de fora. O que vocês pensam da Inglaterra aí para o jogo de quarta, né? Esse jogo é na quarta-feira. Cara, eu tenho o pensamento de que, assim, principalmente em Copa do Mundo, com relação ao treinador, assim, não existe decisão certa e decisão errada. Existe você ganhar ou você perder. Se você ganha, cara, tudo que você fez tá certo. Parabéns, foda. Se você perde, né? Eu sempre penso muito no Felipão, né, em 2002, que até hoje, mais de 20 anos depois, Felipão campeão do mundo, ele é criticado por não ter levado o Alex e o Romário. Mas assim, a galera não pode ficar caindo em cima do cara porque ele foi campeão do mundo. Mas imagina se ele não é campeão. Então, assim, a única forma de você se inocentar é ser ganhando. É simples assim. Então, o Tuchel tá certo ou errado? Cara, não sei. Até agora dá pra dizer que sim, porque até agora ele tá avançando, né? Mas, assim, realmente é um caso, é um treinador que vem chamando muita atenção, né? Pelas farpas ali trocadas com o Bellingham, né? Pelo relacionamento ali com os jogadores. E as mudanças, assim, também, né? A maneira com que ele utiliza as peças dele são muito interessante, né, cara? Ele troca muito de um jogo para o outro, assim, e não é muito por questão de, por exemplo, a Argentina fazia muito isso, acho que muito por conta de, sei lá, não tá dando certo, vamos trocar. Não, a dele não é nem que não tá dando certo, ele só, cada jogo, assim, ele quer mudar a função. Por exemplo, ele usou muito Spence nos últimos jogos, sempre usando Spence. Aí nesse último jogo, o Quansah tava expulso, né, e ele precisava do lateral direito, falei, pô, vai usar o Spence, né, tá usando o Spence o tempo todo. Não, ele arrastou o Quansah pra lateral direita e colocou o Stones titular. Falei, meu, o Stones jogando pouco, o Spence jogando bastante, aí o Saka também, né, enfim, a gente sempre fala do Madueke aqui, né, como o Saka conseguiu, até que jogou bem no último jogo e tal, e ele insiste no Madueke, enfim, acho que a única coisa que ele agora não vai trocar mais, acho que é o Gordon pelo Rashford. O Rashford fez uma partida muito porca contra o Congo, e aí agora ele acha que vai manter o Gordon, mas assim, é muito interessante a maneira com que ele gere o elenco ali. Mas é isso, assim, eu acho que vem dando certo. Inclusive, ele mudou até as alterações, né? Quem entrou mais ou menos na função do Gordon foi o Eze, né? No último jogo. Então, assim, muito, muito especial, cara. Mas é isso, assim, eu acho que mesmo ele tendo chegado até a semifinal, eu digo isso porque, por exemplo, muitas pessoas podem falar que ele já acertou pelo fato de já ter chegado tão longe. Mas eu acho que, pelo menos na Inglaterra, né, onde a pressão deve ser muito maior, vai ser muito disso. Se ele for campeão, parabéns, Tuchel, tudo que você fez foi certo, agora a gente vai seguir o seu modelo aqui, mas se não for campeão, cara, eu acho que vão cornetar ele, vão falar, eu acho que de certa forma vão puxar o Palmer, vão puxar o Foden em algum momento, vão falar do Arnold, de todo mundo ali, então
vai ter essa cobrança, assim, ainda mais por ele ser alemão, né? Por toda a rivalidade, enfim. Mas eu acho que a Inglaterra chega bem, cara. Vocês falaram assim, o Cadu apontou bem, acho que a Inglaterra já sofreu, já teve muitos percalços aí, né? Inclusive tendo jogado contra o México no Azteca, a primeira e única vez na história, né, que o México perdeu no Azteca. Então, assim, a Inglaterra conseguiu superar, jogou contra times que atuaram muito fechados, né? Gana foi muito assim, inclusive a Inglaterra nem conseguiu ganhar. Panamá também, de certa forma. Times que tentaram jogar, né? Times mais fortes, como a própria Croácia. A Noruega, eu acho que, assim, foi muito, sei lá, subserviente, talvez. Eu achei muito, sei lá, que se retraiu muito no jogo. Fez igual o Brasil fez com eles, né? Não sei se eles imaginaram que, pelo fato da Inglaterra ter tido dificuldades contra times mais fechados, eles tentaram repetir, mas, sei lá, até teve chance, né? A Noruega nem foi tão mal. Podia ter feito 2-0, né? Se o Sorloth toca a bola pro Haaland. Então, cara, Sorloth, cara, meu Deus do céu. Esse ponta para ficar recebendo lançamento, assim. E o Bob entrando sempre entrando bem, né, nos jogos, assim, e nada de Bob, vai o Sorloth mesmo. Mas acho que só o sumiço do Haaland já diz muito do que foi o jogo, né? O Haaland praticamente encostou na bola 2 vezes, assim, sem muito perigo. E a substituição do Haaland? O que foi aquilo? Que fim levou, né? Eu até agora não saiu nada se foi lesão, se foi uma alternativa, opção técnica, é um absurdo. Cara. É um absurdo. É um absurdo, velho. Assim, tá jogando alguma coisa? Não tá jogando nada, mas assim, é aquilo. Ainda mais quando você é uma Noruega, não existe você tirar o Haaland, não, é um absurdo completo. Eu queria entender o que ele pensou para isso, inclusive. Mas é isso, assim, acho que foi um jogo abaixo da Noruega, a Inglaterra foi bem. Tá preparado, cara. Agora, por mais que, né, o Scaloni, né, do outro lado, tenha dito que é só um jogo de futebol e tal, ali dentro de campo, eu imagino que vai ser muito mais que isso, vai ser um jogo bem, bem pegado. Só para antes de passar para o PP, dei a briga aqui entre aspas, né? Entre o Tuchel e o Bellingham, que o Tuchel falou assim, ainda em campo, né? Nós tornamos a vida muito difícil para nós hoje. O resultado é fantástico e estivemos nas semifinais. É incrível, mas não estou feliz com a atuação. Tivemos sorte hoje. Aí o Bellingham respondeu ainda no campo. Tanto faz, é difícil lá em campo, é um trabalho duro. Todos os jogadores fizeram um trabalho duro. E depois na zona mista, talvez, sobre o time render mais. E aí, mas talvez ele não saiba, talvez o Tuchel, né? Não saiba como é jogar nessas condições contra Haaland, Odegaard, Nusa e Sorloth. Não é um time fácil de enfrentar. Então acho que tentamos criar um ambiente positivo. Devemos continuar com esse ambiente para as semifinais. Você não vai vencer todos os jogos trocando 1000 passes. Às vezes você vai precisar vencer de maneira suja, entre aspas. E fizemos isso de novo. E que minha, né? Que momento, né? Para ter isso, né? Antes de uma semifinal, as coisas dando certo. Mas passa a bola aí para você, Pepe. Só para ler mesmo. Climinha gostoso, né? Assim, eu acho que não precisava dessa declaração do Tuchel para um repórter, para mídia. Roupa suja se lava em casa, sabe? Espera chegar no vestiário. Eu acho que nem era uma questão pro vestiário também. Tá todo mundo feliz ali, deixa comemorar, é questão pro dia seguinte. Conversa no dia seguinte, porque eu entendo muito o lado do Bellingham. Imagina você decidir umas quartas de final de Copa do Mundo e a primeira coisa que você ouve do seu treinador é que seu time jogou mal, sabe? Cara, e você concorda? Ele queria o quê? Ele queria que a Inglaterra tivesse ganhado de 4? Assim, pô, cara, é um jogo difícil. Eu acho que o primeiro tempo eu acho que foi bem abaixo da Inglaterra. Tanto que quando a Noruega teve a posse de bola foi justamente no primeiro tempo, né? E criou algumas oportunidades ali. Pô, flertou demais com o perigo de ser eliminado. Como o Caduzão falou, se faz o 2-0 ali com o Sorloth, era história para contar. Mas assim, a partir do momento que o Bellingham consegue aquele gol salvador ali, que é gol de craque, no final da primeira etapa, no segundo tempo achei a Inglaterra bem superior na partida e fez por merecer a classificação. E assim, faltou um pouquinho do Kane no jogo, hein? Não sei o que vocês acharam, eu achei o Kane bem abaixo no jogo contra a Noruega. A zaga pestanejou um pouco também, não senti muita confiança ali. Anularam o Haaland, isso é verdade, mas assim, nos combates pela lateral eu senti um pouco o O'Reilly foi até substituído, né? Não estava dando uma consistência muito grande. O Reece James entra durante a partida também. Então, assim, achei uma zaga um pouco fragilizada. E qualquer outro. Cara, a bola pegar na câmera.
Pô, isso aí é um absurdo, né? Como que o VAR não chama, o juiz não pede para ver, o sensor não apitou, né? E eu vi até a explicação que o sensor não acusou o toque, porque parece que as zonas que ele tem de identificação é na linha, na reta do gramado, né? Então aí não vai pegar algo que acontece lá em cima. Mas assim, tem câmeras, daria para ver o toque, e é muito tipo, sei lá, tá chovendo e você nega acreditar que tá chovendo, porque na previsão do tempo falou que não ia chover. É acreditar demais na tecnologia, sabe? Pô, é só você ver a câmera, olhar o toque, tocou, manda voltar o lance, dá bola ao chão. Nem sei o que o protocolo pede nesses casos. Mas assim, é uma vergonha, mais uma vergonha da arbitragem nessa Copa do Mundo cheia de falhas para a Inglaterra e para o adversário da Inglaterra também nessa semifinal. Você falou de essa polêmica, mais uma polêmica, né, para a Copa do Mundo, né, além de arbitragem, além de decisões, né, caso Balu 1, né, agora esse lance da câmera, que a FIFA também mostra lá o chip da bola, mas não adianta nada mostrar o chip se o sensor não capta, né, lá na zona lá em cima, né, mas enfim. Mas você falou de ausências importantes, assim, de um time abaixo, né, jogadores abaixo como o Harry Kane. Acho que a saída do Rice talvez tenha prejudicado, né, era um cara que tem esse controle de bola, inicia as jogadas ali, é um cara que passou por uma virose, né? Ficou mal entendido ali o que foi, mas não estava bem antes do jogo e acabou precisando sair mais cedo. Talvez, muito provavelmente por causa disso, né? Mas é um cara que fez falta, né? Não sei se vocês pensam assim também. Ah, faz falta. É um dos melhores volantes do mundo. E na Inglaterra ele tem um papel de liderança, assim como no Arsenal, né? Quem leva a faixa de capitão é o Harry Kane, mas ele é quase como um segundo, terceiro capitão ali junto com o Bellingham. E assim, para você ter o controle no jogo é essencial você ter um cara como o Rice. E a Inglaterra não tem uma riqueza nesse setor, né? Não é como a Espanha, por exemplo, que sai um volante, entra outro bom volante, sai um meio-campista, entra outro bom meio-campista. Portugal, a mesma coisa. Na Inglaterra não é assim, tanto que as substituições são sai o Rice, mas entra Eze e Saka. Eze é uma função completamente diferente do Rice, né? Você tem que adaptar totalmente o seu jogo. Então o Rice faz muita falta sim. E tem que ver como é que vai estar para as semifinais, né? Eu imagino que, como foi uma virose, ele deve estar 100% já nesse momento. Vem treinando já com a seleção inglesa. Então, deve jogar contra a Argentina, sim, e vai ser um reforço, mesmo que ele não tenha ficado de fora 100% da partida contra a Noruega, mas não tava nas condições ideais, né? Então vai ser um reforço de peso para a seleção inglesa. É isso. Vamos passar então para o outro lado, botar na tela. Lionel Messi. Opa, não é essa aqui. Lionel Messi, mais uma vez, fala com ele, mas não foi ele que fez o gol da vitória, né? Foi o Julian Álvares, um golaço, inclusive, né? Ali na prorrogação, mas é o cara que, mais uma vez, a Argentina é dependente, né? A gente tá falando disso toda a Copa. Foi um jogo... Eu queria, antes da gente falar de Messi dependência, falar de tudo, tem alguma explicação para esses caras estarem morrendo fisicamente tão rápido assim? Porque para mim, mais uma vez, foi isso. Assim, a Argentina, se tivesse talvez bem fisicamente, não passaria tantos apuros como passou em outros jogos. E você vê os caras diluindo, assim, não se aguentando em campo, e aí a linha defensiva acaba ficando sobrecarregada. O Messi, a gente sabe que não tem condições nenhuma, mas ele tem que continuar porque ele é o craque, é o cara decisivo, e tem acontecido isso nos últimos jogos. E vocês acham que o que está pesando mais para a Argentina? São questão física, decisões erradas de Scaloni, ou jogadores que estão em um nível abaixo assim, do que a gente imagina, do que eles podem esperar? Ele fez o gol, mas mesmo sendo um dos homens, que é o Julian Álvares. Outro cara que fez o gol também, o Lautaro Martinez. A galera pedia que ele jogasse mais bola. O que vocês acham que tem sido o fator para a Argentina ter sofrido nos jogos?
Cara, acho que um pouco de tudo. Essa questão física, de fato, vem chamando muita atenção, né? Da Argentina. É um time... É aquilo, assim, é basicamente um time de 22, 4 anos envelhecido, porque a base é a mesma, se não me engano, são 17 dos 26 jogadores que foram convocados, e são raros os jogadores que não estavam naquele ciclo de 22, que são peças importantes, né? Acho que talvez só o Nico Gonzalez, que vem entrando. Tem alguém também que eu não estou lembrado? O Medina começou como lateral titular, mas também já voltou o Talhafico. Então, assim, dos jogadores mais importantes... O banco também, né? Mas o Lisandro também já estava, né? Então, assim... Assim, é um time mais envelhecido. Para alguns jogadores isso foi bom, para outros talvez nem tanto. Por exemplo, sei lá, o Enzo Fernandes. O Enzo de hoje é melhor do que o de 4 anos atrás, né? O de 4 anos atrás ainda estava no Benfica, né? Tinha recém saído do River Plate e tal. Mas, por exemplo, o Depou de 4 anos atrás era um Depou muito mais inteiro fisicamente, né? Até porque ele abandonou a carreira dele para ir atrás do Messi. O próprio Messi também não é o mesmo de 4 anos atrás. Então, para alguns isso foi bom, para outros nem tanto. Então, assim, talvez essa questão física esteja realmente pegando. E, cara, acho que a questão do Scaloni, acho que você mencionou muito bem. Um dos pontos mais de atenção, de destaque, né, do Scaloni na última Copa foi isso, né? Se eu não me engano, ele não repetiu nenhuma escalação. Ele mudou em todos os jogos, pelo menos um lateral ele mudava. E assim, nessa Copa, muito burocrático nesse sentido, né? Da última Copa a gente via ele fazendo várias mudanças, assim, né? O Lautaro, por exemplo, era um cara que se colocou no banco, né? Mas colocar o Julián Álvares, o Enzo Fernandes também, que era um cara... Cara, eu não lembro agora se foi, acho que a primeira partida dele como titular pela Argentina na Copa, um negócio assim, mas ele era um novato na seleção, assim. Outros jogadores também, né, acabaram entrando ali de última hora e acabaram sendo importantes. E dessa vez, assim, né, o Nico Paz, que se pede muito também, pouco joga, o Barco também pouco joga, enfim, o Almada agora começou jogando titular, agora tá tendo uns minutos também, mas eu acho que talvez falta dar oportunidade para uns caras que estão pedindo passagem, né, de fato. O Flaco Lopes, o Flaco entrou bem no jogo, tá? No lance do gol do Julián Álvares lá, ele foi super bem no lance, porque ele atrai de fato a marcação, né? Dá um passe ali pro Julián, um passe de lado, mas ele puxa a marcação, acho que ele ajudou ali, de fato foi influente no lance. Então, assim, eu acho que talvez seja um momento do Scaloni pegar essa inspiração do Scaloni de 22 e fazer as alterações, né? Porque, de fato, eu acho que tem muitos caras ali. Agora o McAllister até fez gol, né? Mas o McAllister não vem muito bem na Copa, o Depou não vem bem na Copa. O Julián acabou de fazer um golaço, né? Então é complicado, mas ele também vem abaixo do que a gente espera dele, né? Que a gente gosta do Julián Álvares. Que a gente, acho que, vamos dizer assim, ele é o Di Maria de 2026, né? Pelo menos a teoria, né? É para ser esse cara, para ser o ajudante do Messi ali, né? Um protagonista ao lado do Messi. E assim, até agora a gente não tá vendo isso tudo, né? Inclusive até o Lautaro virou titular, então eu acho que poderia fazer mudança sim, mas é isso, acho que é um pouco de tudo. A questão física, a falta de mudanças, jogadores também abaixo, então a Argentina não convenceu até agora, né? Mas agora chegou o momento, né? Um jogo grandíssimo com um adversário muito forte, então se não convencer agora, não convence mais. O Scaloni, ele foi perguntado, né? Você falou dos jogadores jovens, ele falou, né, que se os jogadores jovens tiverem que jogar, eles vão jogar. Que não tem nada de idade, que não nada parecido. Que aí perguntaram, o treinador fala, né? A gente exato. sabe que é bem assim. E eu queria perguntar para você, né, Pepe, porque viralizou também um vídeo aí dele conversando com Paredes, e ele tem muita essa liberdade, né, entre jogadores e ele, e principalmente os mais velhos, né? Então, não é uma crítica, né, mas é uma forma de se treinar, enfim, de que ele enxerga que pode funcionar no jogo. Você pensa disso? Você acha do que o Scaloni tem feito? Você acha que os jovens realmente teriam que ter mais espaço? O Flávio, essa jogadinha do Flávio é característica dele, né? Que ele puxa a marcação, ele dá uma segurada a mais, né? Para abrir o espaço, né? E tanto puxa o marcador do Julián Álvares para ele conseguir finalizar. Mas você acha que você faria diferente em relação ao Scaloni? Cara, assim, se tivesse como fazer, eu faria, mas eu acho difícil. Muito por conta do Messi, assim. Você tem que armar um esquema de jogo que o Messi vai se desgastar o menos possível para estar inteiro na hora de decidir a partida para você, te dar os 3 pontos, te dar uma classificação, te dar um título de Copa do Mundo.
E assim, eu não vejo outra escalação a não ser esse 4-4-2, com o Paredes um pouco mais recuado, 4-1-3-2 mais ou menos, que o Scaloni coloca. Porque. E eu não vejo outras peças também, além desses caras. A não ser se você entrasse, talvez, até com o Nico Gonzalez em uma dessas linhas, mas teria que ser jogadores também de recomposição, que marcam muito bem. O Palácios, talvez, um cara um pouquinho até mais combativo. Mas, assim, quando você tem o Messi e o Álvares de atacante, o Álvares até se sacrifica pelo Messi também, é o cara que dá a pressão, o cara que também recompõe. Você tem que ter esses 4 jogadores que são meio-campistas, que sabem jogar bola, mas também são o pitbull ali, que vai morder o calcanhar do meio-campo, vai dar uma pressão pós-perda quando for necessário, que vai ter essa combatividade. É o Macaílson, o Fernandes e o Depou é literalmente o significado e o exemplo dessa característica de jogador, né? São 3 caras que têm um refino técnico, principalmente o Macaílson e o Fernandes, né? São jogadores até acima da média, com a bola no pé, mas que também marcam muito bem, têm uma inteligência tática e uma garra, uma forma assim de vitória impressionante, né? E aí já trazendo o Depô, quem talvez seja o que mais tenha desses todos. E o Paredes, que é um pouco menos técnico de todos, mas tem uma inteligência também para sair jogando. Tem um passe bom e principalmente a marcação, né? Fora a licença poética para bater em todo mundo sem tomar cartão, que isso aí é impressionante. Só ele tem isso aí no mundo inteiro. Mas, assim, então, eu adoraria ver o Nico Paz em campo, adoraria ver o Barco, mais minutos para o Almada também, mas a característica deles eu não sei se encaixaria nessa Argentina de hoje. Muito porque você tem um gênio, que é o Lionel Messi, o melhor jogador de todos os tempos, e quando você tem o melhor jogador de todos os tempos, não existe essa de você, pô, vou fazer ele marcar porque o meu esquema manda isso. Não, você se adapta de acordo com o que o momento pede pro cara, sabe? E assim, sobre o Scaloni ter muita abertura, e principalmente jogadores terem uma abertura muito grande com o Scaloni, eu acho isso positivo nesse contexto de que não há uma falta de respeito, ninguém passa por cima de ninguém, tem um diálogo, né? É muito interessante a conversa do Paredes com ele, porque são questões que às vezes quem está vendo o jogo, e é óbvio, o treinador, a equipe é dele, ele que monta, mas ele também é um telespectador da partida, né? Ele faz as mudanças e tal, mas ele está assistindo a partida. Ele não vive a partida dentro de campo. Então tem alguns detalhes que vai passar despercebido que talvez só o jogador mesmo perceba, e talvez nem os outros percebam também. Quando tá sobrando 2 para ele, quando tá caindo 2 jogadores pelo mesmo lado, quando tá faltando ajuda, é uma coisa que é muito mais fácil o jogador perceber e conversar com o técnico do que o treinador perceber na hora que já ser o momento de quase gol ou um gol mesmo, sabe? É muito mais fácil você prevenir a partir do momento que o jogador chegue e te dá essa informação do que você remediar para não sofrer com isso novamente. Então, acho super válido e, cara, assim, eu sou brasileiro raiz, assim, não gosto de Argentina, sempre torci contra, mas eu acho bonito a relação que o Scaloni tem com esse elenco e como ele é fácil, ele se deixa levar pela emoção e pelo afeto que ele tem pelos jogadores, né? Isso aí eu acho muito interessante, acho uma relação bem bonita, assim. Eu vi até o pessoal falando meme, né, no Instagram, né, que o Scaloni faz a mesma carinha, bota a mão no rosto assim, pega a garrafa de água, chora, chega chora. de chorar também, né? Pelo amor de Deus. Ele cara, podia se emocionar um pouco mais com ele, né? Porque toda vez ele chora, cara. Meu Deus do céu. Não, impressionante, mas mostra, né, esse sentimento. Chora com quem foi com o Palermo na entrevista também, né? Foi Palermo, Djalminha. Se emociona em ver o Palermo, se emociona em ver o Djalminha. O cara chora por tudo, velho. Inacreditável. Não, impressionante. Ele vai chorar de novo, se perder ou se ganhar, né? Esse é o Scaloni. Mas, você falou de cartão, para a gente não deixar passar batido também. Né? O que o Embolou fez ali é uma loucura tremenda, né? Que o time acabou de empatar, tinha grande dificuldade de fazer o que ele fez ali é doideira. Mas, trazendo o assunto Messi de volta aqui, porque eu queria trazer alguns números, né? Que são praticamente parecidos com o da última Copa. Em 2022, 7 jogos, 7 gols, 3 assistências,
21 chances criadas, 7 grandes chances criadas, 15 dribles feitos com sucesso. Né? E agora em 2026, são 6 jogos até o momento, 8 gols, 2 assistências, 21 chances criadas novamente, 7 grandes chances criadas também e novamente 15 dribles. E mais velho, né? Mas é isso, né? Um cara que os números são parecidos, mas o desempenho não tem sido mesmo, né? E isso eu acho muito impressionante, né? Passando aí, mandando a bola aí pro Cauê, porque é um cara que realmente você tem que ter ele no time. E o jogo inteiro, né? O máximo que ele puder, você tem que ter o cara. Não dá para você abrir mão, e é claro que os jovens são a sensação, né? Muitos deles, Nico Paz, o próprio Bargo, o PP citou, mas não tem como, né? Você tem que adaptar o time porque é o cara, né? Aí depois, quando o Messi se aposentar, que certamente essa é a última Copa dele, aí você vai poder desenvolver esses caras com calma. Mas impressionante, né? Apesar do desempenho dele não ter sido o mesmo, né, na última Copa. O sortudo é o Scaloni, que não vai ter que ser ele que vai reformular tudo, né? Que vai sair junto com o Messi. É verdade. Vai deixar pro próximo, Messi. Deixar pro louco Bielsa reformular a Argentina. Cara, mas é isso aí, mano. Não tem muito o que falar do Messi. É um jogador único dos únicos na história do futebol, só abaixo do Pelé. É um cara que, como eu falei, acho que fisicamente ele não é mais o mesmo. A gente vê que ele não tem mais a capacidade de 4 anos atrás, mas ele vem sendo menos influente no jogo e mais decisivo. Ele toda vez que ele pega na bola, a gente tá vendo esse posicionamento dele interessante, né? Dele caindo para a direita, depois foi até perguntado o Scaloni, ele falou, cara, não foi um ajuste tático nosso, não. Foi ele que quis cair pela direita, e quando ele cai para a direita, o time já entende e sai dali e deixa espaço para ele. Então, assim, é uma coisa que o respeito, a admiração que os caras têm por ele realmente é muito, muito maneiro de ver. E é isso, assim, é adaptar o time. O Messi tem que ensinar o Ancelotti, né? Essa questão aí. Se a bola não tá chegando no protagonista, o protagonista sai da área para receber a bola, né? Perfeito, velho. E até você tinha comentado da mudança do time, faz todo sentido, mano. Porque é isso, você tem que montar um time pra privilegiar o cara, velho. E tanto que a mudança que o Scaloni faz, que é talvez a única mudança um pouquinho maior que ele tenha feito, foi de fato de ter tirado o Almada e colocado o Paredes, né? E vem melhorando muito, porque é isso. O Paredes é um cara que vai recompor ali melhor, é o primeiro homem dentre os 4 ali de meio campo, né? Faz a saída de bola. E vem, pra mim, cara, eu até diria que o Paredes vem sendo o que mais vem me agradando dos 4, vem jogando muito bem, assim. Como o PP falou também, né? Tem a licença ali pra dar uma chegadinha, né? Como sempre. Mas é isso, você armar um time pra jogar pro cara, né? O Julián Álvares se desdobrando ali pra marcar também. E é isso. É um cara que não tem mais a técnica não, né? Pelo amor de Deus. A questão física de 4 anos atrás, mas é decisivo. A bola vai cair no pé dele ali, né? E assim, escanteio é impressionante, né? É até um fator, né? A gente sempre falava assim, né? Todo mundo, quando saiu o escanteio pro Brasil, várias pessoas no Brasil falavam assim, agora, Magalhães, é agora, Marquinhos, é agora. Só que os escanteios cachorro rodado pelo Brasil não tem o que fazer também, né? E o Messi, assim, cara, eu acho que vem chamando muita atenção os escanteios dele, cara. Impressionante, assim, cara. Não que seja uma novidade. Quem falta na seleção era o Danilo Santos, só que aí não ganhou minuto na Copa. A gente tinha comentado, velho, no amistoso contra a França, o Léo Pereira bateu falta. Tipo assim, mano, se o Léo Pereira tá batendo falta no teu time, tem uma coisa errada, no Brasil, né? Então, assim, a facilidade que ele tem pra cobrar escanteio, até com um time baixo, né? A Argentina, na média, é um time bem abaixo, assim, de questão de estatura, né? Mas é isso, assim, não tem muito falar de Messi, assim, é um grande craque. Para mim, como a gente já comentou, né, e eu concordo, para mim não vem fazendo uma Copa, não é o melhor jogador da Copa, para mim é o Mbappé, mas inevitavelmente, assim, é um cara que sempre se destaca e é aquilo, né? Se porventura a Argentina ganhar, que eu acredito que não vai ganhar, inclusive, eu acho que a Inglaterra, a torcida e opinião, acho que a Inglaterra vai passar, mas, cara, se rolar uma Argentina campeã aí, eu não sei não, hein? Eu não sei não se a pelota de ouro não vai pro homem, porque a FIFA gosta, tá? FIFA, France Football. A FIFA colocou o vencedor do primeiro turno da MLS no Super Mundial, pô. Só pro cara jogar, tá ligado? Então, assim, vai acontecer. Se ele ganhar a Copa, a bola de ouro e o The Best é dele. Esquece. Seria
com todo respeito, mas seria uma atrocidade. E se não mudar o nome do The Best para prêmio Lionel Messi, tá? Vai ser uma das propostas de reeleição do Infantino, né? Para quando ele for lá se candidatar de novo. Só aproveitando o tema, que eu queria perguntar para vocês, que a gente acho que é muito claro, a gente vê, falou da Argentina, por exemplo, a Argentina campeã, a gente imagina o Messi, né? Eu falo em tom de brincadeira, mas eu não duvido que aconteça. A Inglaterra, né? Imagino que a Inglaterra campeã seria o Harry Kane, a França pode dar para qualquer um dos três ali, mas acho que o Mbappé seria o vencedor. Cara, e se a Espanha fosse campeã da Copa do Mundo, para vocês, quem seria o favorito a ganhar a bola de ouro? Porque a da Espanha não tem nenhum grande protagonista, assim, eu não acho que, a não ser que o Yamal faça 10 gols nesses últimos 2 jogos, ele não vai ser eleito o melhor do mundo. O Rodri também, por mais que o Pepe já até comentou, né, que é o melhor jogador do time até então e tudo mais, vem sendo um grande jogador, mas não acho que também seria... Será que não? Então, já aconteceu também, assim como o Messi. Temporada medíocre, assim. Medíocre no sentido mediano mesmo. Papo de acabar o futebol, assim, na moral. E eu acho que ele tá jogando bem na Copa, tá? Se ele ganhou aquela temporada mais ou menos dele com o título de Premier League apenas, imagina com o título da Copa do Mundo. Na Euro, que ele nem foi o melhor jogador, assim, de longe, teve alguns caras que jogaram melhor que ele, imagina agora que ele tá sendo melhor, né? Mas eu acho que assim... Ele ganhou por bom comportamento, né? Porque ele é um menino de ouro. Só que agora ele gritou na cara do Bernardo Silva, né? Não sei mais se ele pode ganhar uma bola. Ele pediu desculpa, Ah, tá, então pode ganhar, tá certo. Mas eu fico muito na dúvida, assim, eu queria saber de vocês, quem vocês acham que seria o favorito a ganhar se a Espanha fosse campeã? Eu acho que daí talvez poderia até voltar pros clubes, assim, né? Pra olhar mais pros clubes e não sei se seria impossível. É muito difícil porque o Kvara não jogou, né, a Copa, mas assim, para mim, a nível de clubes, ele foi o melhor jogador da temporada, né? Então, talvez, se a Espanha ganha, assim, sem um grande protagonista, talvez possa cair pro Kvara, mas queria saber o que vocês acham. A própria França, eu acho, também, né? Que ainda tem chance, assim. Eu acho que se a Espanha não for campeão, não vai ser ninguém da Espanha, não. Vai ser alguém de fora, né? Desse universo aí. Mano, tem chance... É que eu acho que a temporada do Kane foi sensacional, cara. Eu ainda acho que é um cara que tá no páreo, assim. Ainda mais se for uma França e Inglaterra na final, acho que o Kane continua forte na briga. E só para bater os checks, né? Espanha campeã, o único campeão da Champions e da Copa seria o Fabian Ruiz. Isso. Não sei se é um cara elegível assim, mas a gente já viu tanto absurdo. Eu não coloco porque ele já foi reserva, né? Ele foi titular só nesse último jogo, só, né? Ele foi reserva. Até no PSG ele foi desfalque na Champions, né? Não jogou a Champions inteira. Quando ele volta, ele é decisivo pra caramba, principalmente na semifinal contra o Bayern, faz uma partidaça. Mas, assim, na Copa, começa no banco e tudo mais. Se acontecer, é um absurdo, né? Eu acho que volta, eu concordo, acho que volta mais para nível a clubes mesmo. Eu penso que talvez o Mbappé, apesar de não ter feito temporada super, mas os números são ótimos, seria no Real Madrid, e o que ele fez na Copa é gigante, então talvez ele, né? Mas, senhores, vamos de palpites. Aqui o Cauê já entrou nessa, já entrou dele aqui. Só uma coisinha antes. Manda assim, porque eu acho um absurdo e muitas coincidências, mas muitas, assim, a favor da Argentina nessa Copa, sabe? Uma coisa ridícula que está acontecendo. E aí, pode ser teoria da conspiração ou não, mas são muitas e muitas coincidências. E eu acho incrível como a regra é seguida à risca para a Argentina, cara. Só teve isso no jogo do Paraguai, que foi um lance bizarro do Almiron, e não teve toque. O resto da Copa inteira, quando teve toque, o VAR não chamou para reverter o cartão, mano. Por isso que eu acho muito estranho o que aconteceu na Argentina e Suíça. Eu acho que foi certo a decisão, de acordo com o regulamento, foi certo o juiz. Inclusive, eu acho que foi uma arbitragem muito boa do português. A única coisa que me pega é o critério durante a Copa e o critério durante os jogos da Argentina. Parece que é um jogo à parte, assim, sabe? Eu acho inacreditável. Mas é isso, segue o jogo. Não, e realmente não, tem que ser falado mesmo, porque lances que aconteceram e que se repetiram, né? Tem o próprio pênalti do Lautaro contra a Áustria aí, que depois foi no jogo da Inglaterra, né, contra a Gana, que acontece. Enfim, a falta de critério é enorme nessa Copa do Mundo. Você falou do Lautaro agora, você me lembrou. Ele foi comemorar na torcida e não tomou cartão. Tipo assim, é uma coisa que no mundo inteiro é igual tirar a camisa. Você faz justamente para tomar um cartão, parece. Você sabe que vai tomar um cartão. O JK, o John Kennedy, foi expulso da Libertadores porque foi comemorar na torcida.
sabe? E o cara tá impune a tudo isso, a Argentina tá impune a tudo isso. É um pouco revoltante, assim. E ele seria expulso, né? Seria expulso e perderia a partida contra a Inglaterra, que o Konsa vai perder porque pegou 2 jogos de suspensão. É umas É. coisas assim que vai E aí acontecer. não pode pedir para reverter, né? Porque agora duvido muito que vão fazer, né? Não, Já abriu precedente, né? A FIFA é foi inacreditável. péssima nessa Copa e na organização e na própria comissão de arbitragem, que não é qualquer um, né? O Pierluigi Collina, um árbitro histórico, já final de Cara, Copa do Mundo. eu já falei aqui e repito, para mim todos os árbitros que já apitaram, pisaram no gramado são incompetentes. Todos, 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 todos. Perfeito. Não tem nenhum árbitro bom na história desse esporte, cara. São todos péssimos, péssimos, péssimos. E o Laos é Você, o pior deles, da Copa passada lá, Argentina. Matheus Larros, Não, mano, esse espanhol é o pior árbitro da história. Pior, e um dos mais renomados, inclusive, né? Porque é isso, na arbitragem, é duro, assim, é a teoria da conspiração que muita gente tem e tal, mas um fato é, quanto mais você aparece em polêmicas, lances ruins mesmo, mais você ganha prestígio, parece. É só ver os brasileiros que foram pro Mundial. eu ia Vitor falar Pereira disso. Sampaio, Klaus e o Ramon Abate Abel. E assim, não é porque eu sou São Paulino, mas se a gente for pensar na partida que mais reverberou por meses e meses dos últimos anos, foi a partida do São Paulo e Palmeiras. Sabe? E para uma partida que não valia nada, 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 reverberar tanto assim, é porque o que aconteceu foi absurdo, 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 sabe? E o cara ganha de presente uma vaga na Copa. E te falar que tem chances altas do Wilton optar a final, tá? Dependendo se a Inglaterra Cara, passar, isso aí é uma loucura, né? se preparem. A Vocês gente não aí, pode passar, né? se preparem vocês aí, fãs do Wilton, fãs Meu dos Deus do árbitros céu, do meu Deus mundo, do não céu. só do Brasil. Mas a ver, né? A ver se... Não, mas se for para ser um ruim, que seja um ruim brasileiro, então. Pode ir o Will Wilton. Vai o Porque Wilton. na Copa do Pô, Mundo eu tô bem, né? é. Todo árbitro é ruim, então vai o ruim brasileiro, então. Vai o menos que tiver, né? Pelo menos Pô, da resenha, né? cara, o americano, eu esqueci o nome dele agora, o Altão, o juiz Putz. americano. Pô, ele é uma coisa assim, um absurdo. Ele apita de vez em quando Copa América, eliminatórias. Ele é horroroso. É um cara que não tem nível nenhum para apitar uma O Copa do Mundo. Ismael Elfaut. Isso, esse aí. Esse aí. É uma coisa assim de maluco. Árbitro não tem vida fácil, né? Tanto, tanto de erro, tanto de. O que apitou o Brasil-Noruega, né? Foi? Ele apitou o Ele, né? Brasil Noruega. Foi ele mesmo. Apitou. Não foi tão horroroso o Brasil-Noruega, né? Deu o pênalti certinho lá. É. Depois de ver no VAR também. Mas, Não, enfim. então, precisar do VAR naquele pênalti é um atestado de incompetência absurdo. Não tem como. Mas vamos de palpites de Argentina e Inglaterra. Quem você acha que vai pra final? Qual vai ser o placar? Quem vai fazer gol? Se quiser também. Pô, eu vou de 2-1 Inglaterra. Jogo difícil, hein, velho. Cara, que eu tô tentando imaginar na minha cabeça como é que vai ser o cenário desse jogo, né? Como é que as equipes vão entrar em campo. Assim, porque as duas, em determinados momentos da Copa, dão a bola para o adversário e ficam mais na retranca, mas a escaloneta, em outros momentos, já teve como marca registrada essa posse de bola, ter mais o domínio dela. E a Inglaterra, assim, o Tuchel é uma caixinha de surpresas, né? Como vocês comentaram, ele muda o time sempre, muda a forma de jogar quase sempre, tanto em clubes quanto na seleção. E assim, eu imagino a Inglaterra um pouco mais vertical. Acho que é capaz a Argentina ter um pouco mais da bola, justamente por estar cansada, tentar ter o domínio para correr menos, né? Eu acho que vai ser 2-0 Inglaterra, 2 gols de contra-ataque, assim. Olha só. O jogo, né, aconteceu em 86, deu Argentina, aconteceu em 98, deu Argentina de novo, em 2002 aí deu Inglaterra. Então, a mão, exatamente, o jogo da mão aí do Maradona. Cara, eu acho que eu tô achando que vai ser um 2-2 e vai ter disputa de pênaltis. 98 tem um roubo para a Argentina também.
É verdade. É um gol da Inglaterra que marca uma falta inacreditável. Os ingleses ficam pistolas com os argentinos. Vamos ver o que vai sair, se vai ter polêmica em campo também, se o jogo vai ser quente, né? Mas eu tô apostando no 2x2, decisão de pênaltis. Cara, vai ter porrada, vocês acham? Acho que vai. Mas só que eu acho que é muito mais parte dos argentinos por parte dos ingleses, talvez, né? Eu ia falar isso, mais por parte da Argentina mesmo. Eu não vejo os ingleses partindo tanto pra briga, assim. Parece que a seleção inglesa não tem muito inglesão raiz também, né? Que sente isso tanto. Acho que o mais doidão ali, o Pickford, sei lá. Deve ser. Pô, o Pickford é muito inglês, né, mano? Tipo, a cara dele, o jeito dele, ele é muito, muito inglês, velho. É absurdo assim mesmo. O outro que eu viria pra ser. Preta, né? Pra caramba. É. Provoca, bate, tá nem aí, velho. O outro que eu viria assim, mano, vai estar no banco, né? É o Anderson, né? Mas. Não sei, né? Mas eu acho que vai dar Inglaterra nos pênaltis. O Pickford vai pegar um pênalti pra nós. É isso, senhores. Então a gente, mais uma vez, em homenagem ao Dia do Rock, ele volta aqui pra gente se despedir. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, dá like, compartilha e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, né, pra acompanhar tudo que a gente faz. Beleza? A gente volta depois das cenas, depois do que acontecer aí na terça e na quarta. A gente vem pra comentar tudo antes da grande final, né? Que vai ser no dia 19 de julho. Beleza? Um abraço, Pepe, Cauê. Se despeçam aí. Valeu, rapaziada. Valeu pra você que acompanha a gente até aqui. Segue a gente lá no Instagram, no YouTube, acompanha a gente. Vamos falar dessas semifinais posteriormente, a final também, né? Infelizmente tem o nosso Brasil, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, não tem jeito. Todo jogo é uma história muito grande para se contar. E bora dar aquela secada honesta na nossa querida Argentina, né? Valeu, Caduzão, valeu, Cauê, muito obrigado a você que nos assistiu. E é isso, cara. Seria muito legal uma final Argentina e Espanha, por ser o país do Messi e o outro país do Messi, 2 países do Messi, assim, mas espero que não aconteça. Vamos torcer para a Inglaterra aí superar a Argentina e, como hoje é dia do rock, que seja o som de Hey Jude, por que não? Oasis. O Wonderwall. Valeu, galera.